Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Agora, um novo confronto direto entre os candidatos. Vejam as regras. Cada candidato fará uma pergunta e cada candidato dará apenas uma resposta. Uma vez questionado, o candidato não poderá ser escolhido para responder novamente neste bloco. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Agora, de acordo com a regra, o candidato Serra é o primeiro a perguntar. Candidato, só tem 30 segundos. Pergunto para o candidato Paulinho. Paulinho, uma das coisas mais importantes, fundamentais na vida de uma família é o emprego para os seus filhos. Toda família sonha com isso. E o ensino técnico, o ensino tecnológico, é um grande instrumento de futuro para os jovens. Eu sempre dei muita prioridade a isso, desde a época que criei o FAT como parlamentar, como governador, em toda a minha vida. Qual é o seu programa para esse ensino na cidade de São Paulo, Paulinho? Obrigado, candidato Serra. Candidato Paulinho, só tem 1 minuto e meio. Quero agradecer a pergunta, Serra, e dizer o seguinte: eu acho que, além da escola profissionalizante, nós temos que mudar também a questão da nossa escola em São Paulo. Primeira coisa que, eleito prefeito, eu faria é acabar com a progressão continuada. Essa história das crianças passarem de ano sem saber ler, sem saber escrever, sem fazer prova, eu acabaria no primeiro dia de mandato, porque as crianças não fazem prova agora, quando é criança, treina até a criança de que ela não precisa fazer prova nenhuma, mas quando chega na vida, quando chega ali nos 13, 14, 15 anos, que precisa fazer um teste numa empresa ou passar numa faculdade um pouquinho depois, não consegue passar porque a escola pública não ensinou. Implantaria a escola de tempo integral nos céus, para que a gente pudesse intercalar isso com o esporte, até por isso meu vice é o Joaquim Grava, que tem uma grande relação com os atletas de São Paulo, para que eles pudessem ajudar nesse treinamento, fazer com que essas crianças pudessem ser treinadas por um atleta, por um ex-atleta de vôlei, de basquete, de futebol. Colocaria grama sintética e iluminava todos os campos da periferia para poder integrar com os céus. E também, Serra, eu implantaria uma escola profissionalizante em cada um dos distritos de São Paulo. Nos 96 distritos de São Paulo, teria uma escola profissionalizante para poder essas crianças que quiserem ter uma profissão poder estudar numa escola da prefeitura que hoje não tem. Obrigado, candidato Paulinho. Candidato Serra, só tem 1 minuto para a sua réplica. Essas escolas distritais, chamemos assim, acho uma boa linha de trabalho. Como governador, eu era responsável pelo ensino técnico no Estado. Na capital, nós criamos mais de 40 mil vagas. Tinha 28 mil alunos, o número passou para 68 mil ao longo do meu período e nos anos imediatamente posteriores. Foram 40 mil alunos a mais. Agora, o que eu quero criar, Paulinho, é um sistema municipal de ensino técnico e tecnológico em São Paulo, em parceria com o governador Alckmin, em parceria com o governo do Estado. Levar o número de estudantes para 100 mil. Mais ainda, fazer cursos de qualificação de menor duração, né? Cursos profissionalizantes que sejam mais curtos, da ordem, por exemplo, de 6 meses, de 8 meses, de 4 meses. Isso nós podemos ter 200 mil alunos a mais aqui em São Paulo, orientados para o trabalho profissional. Ensino que vira emprego. Obrigado, candidato Serra. Candidato Paulinho, 1 minuto para a sua tréplica. Eu quero também cuidar das crianças que hoje estão sem creches. Hoje são cerca de 130 mil crianças que estão fora das creches e eu quero fazer uma grande parceria, veja bem, uma parceria entre as ONGs, as igrejas e até as empresas, para que a gente coloque essas crianças na creche. Mas, lógico, os funcionários dessas creches têm que ser da prefeitura, treinado e qualificado para que possa cuidar dessas crianças. E é lógico que nessa área da educação, mais para frente, nós precisaríamos cuidar melhor nos céus e também aumentar o período nas demais escolas, período escolar, para que a gente possa treinar melhor e ensinar melhor nossas crianças. E, lógico, Serra, essa questão da profissionalização é uma questão que eu conheço bem, até porque, como metalúrgico, sei que é importante as pessoas terem um curso de qualificação. E com curso de qualificação, com certeza, vai trabalhar melhor, e por isso que eu quero implantar uma escola profissionalizante em cada um dos 96 distritos da capital. Obrigado, candidato Paulinho. Agora o candidato Gianazzi faz a pergunta e não pode, de acordo com a regra, perguntar ao candidato Paulinho.
Por favor, candidato Janazzi, 30 segundos. Pergunta para o Haddad, Fernando Haddad. Haddad, para melhorar a educação pública aqui em São Paulo, nós defendemos o pagamento da dívida que o Maluf deixou, principalmente com os professores, de 25,32%. O Maluf quer ser o aliado político. Nós defendemos ainda o investimento de 31% do orçamento exclusivamente em manutenção e desenvolvimento do ensino. E, sobretudo, travamos a grande luta pelo investimento de 10% do PIB em educação. Eu queria saber se... Candidato Janazzi, candidato Haddad, só tem 1 minuto e meio para responder. Eu peço que os candidatos tentem cumprir o tempo, porque fica mais fácil para o telespectador entender. Por favor, candidato Haddad, 1 minuto e meio. Janazzi, como você sabe, eu fui ministro da Educação por 6 anos e meio. Tenho a honra de ter sido o ministro que mais ampliou o investimento em educação na história do país. Você há de lembrar que, no governo Fernando Henrique Serra, ministro do Planejamento, eles aprovaram a desvinculação de receitas da União. Isso retirou do orçamento do Ministério da Educação algo em torno de 10 bilhões de reais ao ano. Pois sob o comando do presidente Lula, nós repusemos todo esse recurso, acabando com a DRU da educação. Hoje, o orçamento do MEC é exatamente aquele antes de ter sido destruído por essa emenda, e mais, nós criamos o Fundeb, que ampliou para 10 outros bilhões de reais o orçamento que vai da União para a creche até o ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos. Portanto, o meu compromisso com São Paulo é fazer exatamente aquilo que eu fiz à frente do Ministério da Educação, ampliar o orçamento da Secretaria da Educação, oferecendo melhores salários, oferecendo formação continuada nos polos da Universidade Aberta do Brasil, especialização, mestrado e doutorado para os professores, oferecendo educação de tempo integral pelo Mais Educação, ampliando a jornada para 7 horas, para 100 mil novos alunos da rede pública municipal. Obrigado, candidato Haddad. Agora o candidato Janazzi tem 1 minuto para a réplica. Mas, Haddad, se você não respeitar aqui essas lutas históricas, você não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar de recursos públicos para melhorar a educação na cidade de São Paulo. Recentemente, numa entrevista, acho que no Estadão, você disse que foi praticamente obrigado a criar as taxas do lixo e da luz na cidade de São Paulo. Você foi responsável também pela criação dessa lei que reduziu as verbas da educação na cidade de São Paulo, né? Você falou que foi uma ordem do gabinete da ex-prefeita Marta Suplicy. Na época, eu era vereador do PT. Como você, participava da administração, no cargo estratégico na Secretaria de Finanças. Você cumpriu a ordem do gabinete da ex-prefeita do PT, Marta Suplicy, e eu votei contra o projeto da redução das verbas da educação, contra as taxas do lixo e da luz. Eu fui expulso do PT e você ganhou um cargo de presente de ministro da Educação. Você acha que isso é ético? Candidato Janazzi, obrigado. Candidato Haddad, só tem 1 minuto de tréplica. Janazzi, eu fui ministro da Educação de 3 governos. Não fui apenas de um. Eu sou o único ministro da Educação da história do Brasil que serviu a 2 presidentes. E você se engana muito em relação à prefeita Marta. Ela foi a prefeita, seguramente, que mais investiu em educação. Quem criou os CELS? Os 21 e deixou licitado 24 para a administração seguinte concluir as obras, iniciar e concluir as obras. Mas quem entregou 21 e deixou licitado 24? Quem fez o vai e volta, o transporte escolar? Quem fez os uniformes? Ou seja, não há como negar que o legado da prefeita Marta na área da educação é lembrado até hoje, em toda a periferia de São Paulo. Eu visito toda a periferia e o que eu ouço são elogios à administração do PT em 2 áreas específicas: transporte público, corredores, parceria com o metrô, bilhete único, e educação, CELS, uniforme, apoio às famílias para a manutenção da criança na escola e assim por diante. Obrigado, candidato Haddad. Agora é a vez do candidato Paulinho perguntar. O senhor não pode perguntar de acordo com a regra para o candidato Haddad. Eu quero perguntar ao candidato Russomano. Russomano, eu acompanhei algumas entrevistas suas e você deu uma entrevista, me parece, no Estadão, dizendo que vai rever os incentivos que a Prefeitura deu para para a construção do estádio do Corinthians. Eu queria saber por que o senhor é contra fazer o estádio do Corinthians lá no Itaquerão. Obrigado, candidato Paulinho. Candidato Russomano, só tem 1 minuto e meio para responder.
Obrigado, Paulinho. Você me dá condições aqui de esclarecer. Eu não disse isso. Primeiro, eu não disse que era contra, eu sou tremendamente a favor. E por quê? Porque nós precisamos de arenas em São Paulo para eventos. Eu quero fazer de São Paulo a capital mundial dos eventos. Eu quero gerar emprego através do turismo, que você sabe muito bem, é a maior máquina de emprego do mundo, né? É onde se tem mais emprego no turismo. Então, eu quero. O que eu disse foi outra coisa. O jornalista me perguntou, e foi mal interpretação dele, me perguntou com os incentivos que fossem regulares. Eu disse que eu sou legalista, o que está irregular tem que ser revisto. Eu não falei do Itaquerão. Quiseram colocar isso. Na verdade, quando você está bem nas pesquisas, quando você está em primeiro lugar nas pesquisas, tudo que você fala é remexido. E isso que fizeram, infelizmente. Eu não sou contra, sou favorável. O Itaquerão vai continuar, nós vamos fazer uma boa Copa do Mundo, eu vou estar na prefeitura para garantir isso. Tenho o maior respeito pela nação corintiana, acho que o que está sendo feito tem que continuar, eu não paro a obra, eu não paro as coisas no meio do caminho, pelo contrário, eu quero construir em cima das coisas boas e quero, evidentemente, rever as coisas ruins, como a questão da saúde e da educação em São Paulo tem que ser revista. Mas nós vamos trabalhar para crescer com São Paulo. Obrigado, candidato Russomano. Candidato Paulinho, 1 minuto para o senhor. O debate é bom por isso, né? O Russomano já falou das igrejas, disse que não falou. Agora, diz que não falou do estádio do Corinthians. Está claro. E agora está pondo a culpa até no jornalista que entendeu ele mal. Então, acho que é bom para as pessoas conhecer. O estádio do Corinthians não tem nada irregular. Foi dado um incentivo de 420 milhões da prefeitura e mais o restante é financiado pelo BNDES. Então, portanto, está tudo regular. E tem que construir o estádio exatamente por causa da Copa do Mundo. Se nós fizermos qualquer marola aqui no início do mandato, 2013, corre o risco de São Paulo não iniciar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo será em outro estado e não mais em São Paulo. Então, portanto, eu acho que fazer hoje qualquer revisão de um contrato que o povo apoiou, que os vereadores aprovaram, que o prefeito cedeu e que o povo está de acordo, e principalmente os corintianos, eu, como São Paulino, posso dizer isso, acho que é uma coisa errada, Russomano, que você não deveria fazer. Obrigado, candidato Paulinho. 1 minuto de tréplica para o candidato Russomano. Paulinho, você, me desculpe, eu tenho o maior respeito por você, mas você não sabe o que você está falando. Eu estive lá, conversei com os jornalistas, conversei com os engenheiros da obra, parabenizei pela obra, não falei que era contra, muito pelo contrário, falei que era a favor. Infelizmente, eu estou sendo vítima de um massacre, e todo mundo está vendo isso, porque eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Mas eu não me deixo levar por isso, quero discutir as questões de São Paulo. Nós queremos mais arenas, não só do Corinthians, não só do Palmeiras, todas aquelas que puderem ser feitas em São Paulo, para fazermos de São Paulo uma cidade pujante, gerando emprego, dando oportunidade para os jovens que não têm oportunidade, aqueles que estão na periferia, aqueles que não têm oportunidade porque não têm qualificação. Eu quero discutir isso, né? Eu não quero discutir subsídios do jeito que vocês estão fazendo. Eu vou incentivar a construção do Itaquerão até o final e nós vamos fazer uma boa Copa do Mundo. Obrigado, candidato Russomano.